Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Nossa videoaula, neste vídeo, nosso componente curricular é História e o nosso objeto de estudo são as revoltas coloniais que aconteceram no Brasil. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que me ajudaram a expor esse conteúdo para os seus colegas, certo? Muito obrigada. Esse vídeo vem apenas ressaltar aquilo que a gente viu nos seminários, então se liga aí que a aula vai começar. Nós iremos iniciar, primeiramente, pelos movimentos nativistas que aconteceram no nosso país. Tia, me relembra aí o que foi os movimentos nativistas. Eram revoltas cujas motivações estão ligadas, seja econômica ou politicamente, a uma identidade nacional, tá certo? Então, a primeira revolta que a gente vai ver hoje, que foi o nosso colega Abraão que explicou, que era a aclamação de Amador Bueno, que aconteceu em 1641 em São Paulo, ocorrida um ano após o fim da União Ibérica, escravização indígena aumentando substancialmente no período de dominação espanhola, ou seja, a ideia era que houvesse mais escravização indígena para o trabalho na colônia. Como os jesuítas foram enviados à capitania de São Vicente, o que aconteceu? Houve uma proteção por parte dos jesuítas para que aqueles índios não fossem escravizados, e sim a Igreja Católica via como uma boa chance de ter mão de obra e que eles deviam ser catequizados e não um trabalho forçado, que muitas vezes deixava os índios doentes. Então, houve essa revolta, em que foi chamada de aclamação de Amador Bueno, porque Amador Bueno era um comerciante espanhol, com o rei de São Paulo, como coloca aí, alardeando sua ruptura com Portugal. Amador Bueno recusou o título fugindo por 3 dias dos manifestantes. Ele não queria bem. E o que é que buscava? Eles queriam que os índios continuassem a ser escravizados e não que eles fossem protegidos pelos catequistas, que eram os jesuítas, que eram padres que vinham para o Brasil. Porque eles viram que se os índios não estivessem trabalhando, não ia haver mão de obra suficiente. Ou seja, era muito mais barato usar os índios no trabalho escravo do que trazer os africanos, para trabalhar. Então, a comercialização desses índios escravizados desenvolveu-se a ponto dos bandeirantes passaram a estabelecer contato entre os colonizadores espanhóis, para vocês verem como a mão de obra indígena era importante, Por isso que houve essa revolta, porque eles eram contra esse tipo de negociação em que diminuísse os índios a serviço desse trabalho escravo, tá certo? Por isso que teve essa aclamação, título realizado por Amador Bueno. Como ele tinha muito medo de Portugal, ele não queria mais que esse movimento continuasse, jurando fidelidade à colônia, pondo assim um final a essa revolta. Outra revolta nativista foi a revolta de Beekman, que foi explicada pelo nosso colega André Abraão, e foi uma rebelião nativista ocorrida na cidade de São Luís em 1684. Lembrando que as revoltas nativistas, elas apenas eram discordâncias com a coroa portuguesa, não queriam a ruptura do Brasil de Portugal, certo? Queriam melhorias nas condições das relações entre a cidade de Maranhão e a coroa portuguesa, tá certo? Que, segundo os revoltosos, não garantiu o devido amparo à região. Os líderes das revoltas eram os irmãos Tomás e Manuel Beekman e deram nome ao evento. A rebelião durou cerca de 1 ano e foi debelada por tropas portuguesas em 1685, tá certo? Então, essa foi outra revolta nativista. Outra revolta nativista foi a Guerra dos Emboabas, que nossa amiga, nossa colega Ana Júlia explicou. A Guerra dos Emboabas ocorreu 2 anos antes da Guerra dos Mascates. Porém, na capitania de Minas Gerais, assim como o termo mascate era atribuído pejorativamente aos comerciantes recifenses pelos senhores de engenho de Pernambuco, o termo emboaba era usado pelos mineiros, em geral bandeirantes paulistas estabelecidos na capitania de Minas Gerais, em referência aos estrangeiros que vinham a essa capitania à procura de metais preciosos. Essa guerra aconteceu entre os paulistas e os emboabas, tendo solução apenas no ano de 1708, quando os paulistas foram derrotados, tendo que emigrar dessa região.
Como eu já tinha falado anteriormente, né? A Guerra dos Mascates foi o tema abordado pela nossa colega Bruna, que expôs que aconteceu em Pernambuco em 1710. Que foi um conflito também nativista que ocorreu em meio à situação em que a capitania de Pernambuco encontrava-se nas décadas que se seguiam após a expulsão dos holandeses em 1654. A situação financeira dos senhores de engenho, cujo poder político estava na cidade de Olinda, agravava-se, pois haviam bancos que vinham financiado e tudo mais, certo? Então, essa Guerra dos Mascates ocorreu entre os recifenses e os olindenses, pois em Recife os comerciantes protestavam e houve essa rebelião contra Olinda. Por que houve essa rebelião? Porque o confronto entre senhores de terras de engenho, os pernambucanos, os olindenses, e os comerciantes mascatenses que estavam em Recife, por busca pelo poder econômico da região. Por isso que houve essa guerra, tá certo? Sendo que Recife ganhou essa guerra, no final, que foi 1711. E os comerciantes eram chamados de mascates, por isso que era chamada de Guerra dos Mascates. Foi uma revolta também nativista, que tinha como tema central o poder econômico. A revolta de Filipe dos Santos, que foi o tema abordado pelo nosso amiguinho Edgar, foi uma revolta que ocorreu na capitania de Minas Gerais, entre mineiros, por causa dos metais, e os líderes políticos, tá certo? Que eram representantes da autoridade real da coroa portuguesa. Os motivos da revolta da Vila Rica, também como é chamada,